Olá, bom dia. Hoje aqui eu estou com duas grandíssimas colegas e amigas, as nutricionistas Nara Parente de Fortaleza, ela é professora da Universidade de Fortaleza, tem uma formação em nutrição funcional, um grande prazer tê-la comigo. E a nutricionista Natália de Oliveira, também nutricionista funcional e nutricionista esportiva, nutricionista lá da Clínica Beleles e diretora da Clínica Vida em Equilíbrio. Muito prazer ter vocês aqui comigo para gravar esse bate-papo gostoso sobre nutrição e endometriose. E Maravilha, vamos começar. bora lá, Bom então. dia, Patrick. Obrigada pelo convite. É um prazer sempre conversar com você. Muito bom, muito bom. Gente, vocês sabem que eu gosto de uma visão multidisciplinar no tratamento da endometriose, é uma coisa que eu prego, que eu fico sempre batendo nessa tecla, não só. E quando a gente fala em tratamento multidisciplinar, às vezes as pessoas pensam que é somente no tratamento cirúrgico, mas não, muito pelo contrário. O tratamento clínico é muito importante ser multidisciplinar. E um dos pilares, e é uma frase que todo mundo fala, é que nós somos aquilo que nós comemos, né? Então, é uma frase antiga, um ditado antigo, mas que é super real. Então, eu tenho plena convicção, a literatura também nos mostra isso, que a nutrição tem um papel fundamental no tratamento das portadoras de endometriose. Eu queria que eu vou deixar aberto para vocês começarem a discorrer. Acho que, Nath, vou deixar primeiro a Nara, que é a nossa convidada de outro estado, e depois você faz as suas Claro. considerações iniciais. Nara, nos fala um pouquinho o que você vê de importância na aplicação da nutrição no tratamento da endometriose. Bom, Patrick, então assim, primeiro, por ser uma doença crônica, né, uma doença que vai demorar aí muitos anos, né, a vida inteira vai conviver com essa paciente. Então, por mais que se considere o tratamento cirúrgico, é importante saber dos cuidados pós, né, como que vai ser esse estilo de vida de alguém que vai conviver com uma doença crônica, uma doença inflamatória, e como que esse estilo de vida vai impactar. Com certeza a alimentação tem um papel primordial nisso, né? A gente trabalha muito com os alimentos anti-inflamatórios. A gente faz um foco especial ao intestino, já que esse intestino está lá numa proximidade muito grande da pelve, da região, onde muitas vezes tem os focos da endometriose. E a gente trabalha também com alimentação riquíssima em antioxidantes. Claro que cada paciente vai ter suas peculiaridades. Algumas podem apresentar outras doenças associadas, como síndrome do intestino irritável ou alguma doença no colo. E aí a gente vai ter que ver essa paciente como única, né? Com suas propriedades, com suas particularidades. Além do que, algumas vitaminas e minerais têm um papel muito importante, né? A gente já discutiu a importância do magnésio para a questão da dor, a questão da vitamina D para a proteção intestinal e melhora da imunidade e inflamação. E essa nutrição, ela precisa estar associada a uma atividade física, a um cuidado com a rotina do sono, a um bom consumo de água para ter uma boa hidratação. E esse contexto todo, é importante que a paciente aprenda como fazer, né? Que ela tenha uma independência de como cuidar da sua saúde, como cuidar da sua alimentação. Eu costumo até dizer que a doença crônica não necessariamente vai fazer com que essa mulher seja doente para sempre, né? Ela pode realmente ter um estilo de vida que favoreça a saúde, e isso faça com que ela tenha uma sinalização de dor menor, e se sinta realmente saudável a partir daquele cuidado consigo, né? E isso vai ser importante, inclusive, para a saúde mental, já que a gente sabe também que a endometriose impacta por conta da dor, da impossibilidade, às vezes, de fazer algumas atividades. Então, é muito importante que esse cuidado inicie o quanto antes. No geral, eu acho que uma pincelada dá para a gente dar essa noção. Natália, e aí, em São Paulo? Nara, é sempre uma delícia escutar você falar, porque assim, eu acho que a gente tem uma sintonia muito grande, a gente compartilha realmente da mesma visão. Eu acredito que quando a gente fala sobre endometriose,
é algo que é muito complicado para as mulheres porque envolve dor. E a dor, ela impacta na vida da mulher de várias maneiras, né? Então, muitas vezes ela não consegue desempenhar seu trabalho de maneira como ela gostaria, ela não tem energia para isso, a fadiga é muito grande, ela tem dor quando ela está ali, né, junto com o seu parceiro. Então, assim, a dor realmente é uma coisa muito complicada. E como bem, Nara, você falou, eu acho que esse é o ponto. Quando a gente fala sobre uma questão crônica como a endometriose e que é tão sofrida, né, que muitas vezes envolve dor e até algumas questões de infertilidade, né? Então, quando a gente fala sobre esses pontos, o que é muito importante frisar, que você bem falou, Nara, é o estilo de vida. Porque muitas vezes eu recebo algumas pacientes que querem a pílula mágica, né? Eu acho que, Natália, eu escutei dizer que se eu tomar isso 3 vezes ao dia, eu tô livre, né? Eu me sinto melhor. E, na verdade, o que eu acho muito importante frisar é, como você comentou, Nara, e você também, Patrick, no início da nossa conversa, o estilo de vida. E a gente sabe, né? Eu sempre falo que nós, nutricionistas, médicos, né, os colegas da área da saúde, a gente sempre fala sobre estilo de vida e a gente sabe os desafios que é realmente seguir uma alimentação adequada, atividade física, um sono regulado. Então, a gente sofre, digamos assim, né? A gente sente esses desafios, mas o que é importante ser dito? Para o controle da endometriose, para o controle da dor, para essa paciente ter mais energia, ter um intestino que assim, é a parte realmente, na minha visão, a mais importante de a gente cuidar, porque ela vai ter impacto sistêmico, seja na dor, na questão da fadiga. Então, eu acho que essa questão geral, ela é muito importante a gente, de fato, pensar no estilo de vida adequado e complementando até algo que a Nara falou sobre atividade física. A atividade física promove essa parte, né, anti-inflamatória e, querendo ou não, né, a endometriose é uma doença inflamatória, então a gente tem que tomar esses cuidados anti-inflamatórios, como atividade física. Algo, Nara, que é uma coisa que eu percebo muito hoje em dia nas minhas pacientes, é um sono desregulado. Então, sem hora para dormir, sem hora para acordar, muitas vezes acaba tendo insônia, não entende muito bem por quê, toma bebidas estimulantes até tarde, e aí não dorme bem, no outro dia precisa de mais café, por exemplo, e fica num ciclo vicioso que não consegue descansar, e o sono é fundamental nesse reparo. Então, é claro, em poucas palavras aqui, né, só para, como a gente comentou, essa introdução, o estilo de vida, sem dúvida nenhuma, vai levar essa mulher que passou pelo procedimento cirúrgico ou não, porque essa vai ser a indicação do médico, né? Porque tem algumas pacientes com endometriose que não necessariamente vão precisar ali de uma intervenção cirúrgica, mas as que precisam, as que não precisam, o estilo de vida, sem dúvida nenhuma, vai trazer muito mais qualidade de vida, vitalidade para essa mulher com endometriose. Maravilha. Isso mesmo. Ô, Nath, você tem uma frase sua que fala que a nutricionista tem que ser uma boa vendedora, né? E na verdade, assim, a gente está tentando vender um estilo de vida novo, com atividade física, com uma boa qualidade de sono, com uma boa alimentação, e nem sempre nós somos os melhores exemplos, né? A gente sabe que nós também temos desafios para conseguir colocar em nossa agenda atividade física, para conseguir colocar em nossa agenda uma boa alimentação, lembrar de comer, inclusive, né, muitas vezes, ou deixar de comer besteiras outras vezes. Se você entra dentro de um conforto de centro cirúrgico, você vê o absurdo que é aquilo. 90% são coisas não adequadas, né? A gente sabe que todos nós, profissionais da saúde, somos um tanto quanto workaholics, nós dormimos pouco, né? Temos que nos dividir entre nosso trabalho, nosso lazer e nossos familiares, que também é uma coisa importante. Como ser um bom vendedor nesse caso, hein, Nath? Uhum. Patrick, é incrível isso que você comentou. Tanto que uma palavra que norteia todos esses meus 10 anos de atendimento clínico é equilíbrio. Porque a gente pensa num estilo de vida adequado, quando a gente fala sobre estilo de vida, a gente olha aquela blogueira fitness, né? Que
tem ali, treina 2, 3 vezes por dia, consegue ter 8, 9 horas de sono, viaja, né? Então ela consegue ali ter um manejo do estresse. Só que isso, eu falo que não faz parte da nossa realidade, né? Até uma coisa, Patrick, que eu queria comentar, que você falou do conforto médico, para quem não é da área da saúde, conforto médico é ali aquela questão, quando o médico vai fazer a cirurgia, que tem uma alimentação ali, por exemplo, para ele disponível, e geralmente, Patrick, se eu não me engano, é pãozinho, são coisas não tão saudáveis assim, se eu não me engano, né? Então, e a vida do médico, muito corrida, cirurgia. Então, quando a gente para e olha, eu falo que assim, o ser humano ele tem essa dualidade, ou 8 ou 80, ou fast food na veia, ou um estilo totalmente. O Tipo, pessoal gosta. já que eu não consegui fazer, também não vou fazer nada, né? Bem isso. Isso, bem isso. E, Patrick, uma coisa que eu sempre falo para os pacientes é: faça o melhor que você pode, enquanto você não pode fazer melhor ainda. Então, por exemplo, eu tenho muitas pacientes que falam, Natália, eu não consigo dormir 8 horas por noite. Por que eu falo tanto de sono? Porque o sono, quando a gente dorme menos horas, o nosso apetite aumenta muito ao longo do dia. O corpo tenta recompensar, na verdade, essa falta de energia, e ele aumenta a sinalização de fome. Por isso que o sono é tão importante. E ainda tem a melatonina, né? Que é super antioxidante, importantíssima para a endometriose também, né? Sem dúvida nenhuma. E a melatonina, uma coisa que eu acho que é importante comentar, porque a gente escuta a melatonina, a gente fala, eu sei que de repente nos Estados Unidos, por exemplo, eu vou comprar isso, né? Porque, na verdade, melatonina é um hormônio, e as pessoas acham que vão comprar isso na farmácia, tomar e vai se ajustar. Vai resolver tudo, né? Vai resolver tudo. E, na verdade, a gente vê o contrário. Hoje, a literatura mostra que alguns pacientes que tomam aí, e a gente vê isso vendendo, por exemplo, nos Estados Unidos, e eu recebo muitas pacientes tomando 5 miligramas, 10 miligramas, e os estudos mais recentes de neurociência mostram que a partir de 1 miligrama, a gente já pode ter um prejuízo. Olha só, e eu recebo pacientes que tomam 10 miligramas, por exemplo, né? Então, é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado. Mas voltando na questão inicial, que a gente estava falando sobre o estilo de vida, o que é muito importante? Por exemplo, não consigo dormir 8 horas, mas ok, você consegue tomar mais água por dia? Sim, consigo. O que é importante? Tô tentando. A gente aqui, ó, todo mundo, né, tomando água. Porque isso que é importante, é não querer sair do fast food, noites em claro, sedentário, para uma vida perfeita, entre aspas, em relação a essa questão de atividade física, nutrição. O que é importante? Dar passos, visando o alvo, claro, uma vida ali com um estilo de vida melhor, mas o que é importante? O ser humano, ele precisa de progresso para sentir que está evoluindo. Então, eu acho que para as meninas, para as mulheres com endometriose, o que é importante? Às vezes o estresse ele está ali presente, enfim, a vida está desequilibrada. O importante é puxar para esse equilíbrio e a cada passo dado, primeiro ficar muito feliz com isso, porque às vezes tomar água é muito desafiador, comer frutas, verduras e legumes para algumas mulheres é muito desafiador, deixar de comer um fast food pode ser também complicado, mas o que é importante? Realmente verificar aquilo que pode ser modificado na vida da paciente e ir aos poucos. Eu tenho algumas pacientes que conseguem ter uma mudança de 180 graus e conseguem fazer mudanças assim completas. Eu tenho, por exemplo, a Isa, ela vai vai escrever um depoimento, né, que depois eu vou mostrar para vocês, que em 2 meses de atendimento ela tinha uma fadiga muito grande. Ela já fez uma cirurgia, só que ela ainda permanecia com dor, e a gente fez mudanças 2 meses de mudança do estilo de vida. Essa menina, ela chegou no consultório, eu nem acreditei que ela era ela, né? Porque na primeira vez ela chegou cabisbaixa, com aquela carinha que eu falo, carinha de dor, né? Que traz realmente aquele peso, com muita sofrimento. Sofrimento, Nara. Eu acho que é isso por isso que eu gosto muito de vender essa parte, né? Como a gente falou de vendedor, eu brinco, né? Que nutricionista tem que ter uma boa lábia. Porque é difícil mesmo a gente mudar. Acho que mudar estilo de vida é a coisa mais difícil do mundo. Mas quando a gente consegue fazer isso, implementar, e a paciente começa a sentir os resultados, aí pronto. Aí ela vai caminhar cada vez mais para esse estilo de vida mais saudável. Exatamente. E eu defendo
muito que a paciente comece pelo que ela está pronta para começar, né? Então, se não está ainda pronta para começar a comer verdura crua, começa bebendo água. Porque o que é mais fácil para você, você vai ter muito mais facilidade em iniciar. E isso vai trazer uma motivação inicial que vai levando a outros hábitos positivos. Agora, se você já quiser começar num super desafio, no mais difícil, aí você não consegue, se desestimula, fica triste. Então, é para começar pelo mais fácil e, como a Nath falou, passinho por passinho e evoluindo sempre. E Nara, sabe uma As coisa que eu pessoas, as gosto muito pessoas de... acham que a mudança vai ser da noite para o dia, né? E isso é o mais difícil de acontecer. A gente tem que pensar muito nessa mudança gradual para que a gente não se frustre e consiga atingir os objetivos, né? Acho que isso é o mais legal. A gente conscientizar de que não vai ser da noite para o dia, vai ser todo um trabalho a ser feito, um planejamento a ser traçado para que se consiga essas mudanças gradualmente. Cada mudança vai ser uma vitória que vai estimular mais uma mudança, né? Sem dúvida. E, Exatamente. Patrick, uma coisa que eu sempre pergunto para as pacientes é assim, depois que eu faço, eu explico tudo, porque até se tiver um colega nutri aí nos escutando, sempre eu falo que quanto mais informação a gente tem, mais fácil é a mudança. Porque quando eu recebo uma paciente, não sou eu que vou ditar o que ela vai fazer. Eu explico que, por exemplo, por que ela comer carne vermelha nas 2 refeições do dia, 7 dias por semana, pode ser pior para ela, e eu deixo ela decidir. E eu acho que isso que é interessante. Porque se eu falo, não, você não vai consumir carne vermelha, você vai consumir 2 litros de água por dia, vai comer 3 frutas por dia, eu prefiro explicar o que realmente aquilo causa e parte dela a decisão da mudança ou não. E no final do atendimento, antes de ir para a estratégia nutricional, eu pergunto, de 0 a 10, quanto você está disposta a mudar para atingir o resultado que você espera? E independente se o número for 2 ou se for 10, a gente, né, como Nutri, vai manejando aquilo passo a passo. Não sei se você concorda, Nara. Eu acho o máximo. Eu acho que essa é a postura. Muitas vezes as pessoas têm medo de ir na nutricionista achando que a gente vai tirar tudo, que a gente vai dar ordem, que não pode mais comer nada. Na verdade, a gente tem uma postura bem mais flexível. Lógico que a gente não aceita que não mude nada, porque aí você foi para a consulta justamente para fazer diferente, mas ter essa possibilidade de você, como paciente, decidir sobre a sua própria vida a partir da visão que a gente te esclarece, eu também sigo muito assim na consulta, né? Escuto o paciente, depois eu passo o meu feedback, dou a minha visão do que eu acho que precisa ter mudança e a gente decide junto, monta uma agenda de mudança juntos, um planejamento que isso, lógico, como o Patrick falou, não é da noite para o dia. Então, vão ter objetivos a curto, a médio e a longo prazo. Afinal de contas, o estilo de vida que você tem hoje, você não começou semana passada. É algo que vem da sua vida inteira, ser sedentário, ou não dormir bem, ou ter alguma questão relacionada à alimentação, algo que você come muito, algo que você não come de jeito nenhum. Isso faz parte da sua história. E nós, como profissionais, a gente precisa dessa empatia, esse reconhecimento de que a gente vai segurar na sua mão e vai te dar todo o suporte, todo o apoio para que você consiga ir degrau por degrau tendo essa mudança de estilo de vida. É isso mesmo. Maravilha. E é uma coisa assim que eu falo também na parte da decisão de tratamento clínico, tratamento cirúrgico. Uma coisa que eu falo muito é sobre a decisão compartilhada, que é exatamente isso que vocês estão falando, né? A gente expõe para as pacientes os riscos, os benefícios de cada um dos tratamentos a serem seguidos, e com isso a gente vai decidindo em conjunto, né? Então, sem impor nada, acho que isso é fantástico. E como você falou, a gente tem uma história. Eu mesmo, quando criança, não comia várias coisas que aprendi a comer quando adulto, né? Eu fui uma criança, um adolescente gordinho, acho quase obeso, se for ver, se for ver até acho que era um obeso mesmo. E foi uma mudança gradual de estilo de vida, de alimentação, de introduzir uma atividade física na minha vida, de literalmente bloquear horários da minha agenda para colocar atividade física para que a minha secretária
que eu adoro a Pri, mas que ela não marcasse consulta, cirurgia, reunião, nada naquele horário, porque está bloqueado para atividade física. E aos poucos, assim, eu fui conseguindo remanejar. Nara, deixa eu perguntar mais uma coisa, pegar um gancho da Nath agora. A Nath falou sobre as pacientes virem procurando uma pílula mágica. É muito comum o paciente vir procurar uma pílula mágica, não só para endometriose, mas para várias doenças crônicas, Até né? emagrecimento, né? Exato. É. Existe alguma para me deixar com a vida no tanquinho? Seria fantástico. E aí, a gente sabe também que ela comentou aqui da questão da melatonina, das pessoas comprarem no exterior. Acho que aqui no Brasil também, se você mandar manipular, você consegue, mas no exterior é muito mais fácil, né? Você vai no Walgreens, numa CVS, você compra qual que você quiser. Mas não só esses suplementos, porque lá você consegue comprar vitamina D, você consegue comprar ômega 3, você consegue comprar o que você quiser. E é a mesma coisa do que eu extrair todos esses nutrientes da alimentação? Patrick, na verdade não, né? A gente vê muito isso nos estudos, muito interessante essa sua colocação, porque a gente vê nos estudos que os alimentos realmente são superiores, porque quando eu consumo um alimento, por exemplo, fonte de vitamina C, ali não tem só a vitamina C, vão ter uma série de fitonutrientes, né, complexo de nutrientes que trabalham juntos. Então, vão ter nutrientes que favorecem a função da vitamina C no nosso corpo. Então, a fonte alimentar, ela é bem melhor do que a fonte suplementar, química, né? Então, o ideal é o alimento. O que acontece muitas vezes é que a gente encontra pacientes com extrema deficiência, que tem ainda, né, o que a gente vinha conversando, essa dificuldade de mudança de hábito, e a gente precisa realmente modular esse nutriente de forma suplementar para ajudar nessas outras funções. Então, como a Natália falou sobre a paciente dela, com fadiga e tudo, é um paciente que muitas vezes, né, pelo menos os meus que apresentam esse sintoma de fadiga, a gente precisa dar algum suplemento, um polivitamínico, ou algo para melhorar o intestino, para que a gente consiga tirar o paciente dessa situação de dificuldade total de mudança de hábito, né? Dar uma melhorada na energia, na vitalidade, nessa positividade, nessa motivação, para que ele consiga aí fazer outras mudanças. Então, alimento em primeiro lugar. Nutriente suplementar prescrito por um profissional, nutricionista ou médico, porque tomar o suplemento também sem prescrição, comprado aleatoriamente, porque viu que foi prescrito para amiga ou para um parente, também não é a melhor estratégia, porque um nutriente em excesso, ele pode prejudicar a metabolização do outro. A gente tem muito esse conhecimento na nutrição. Você consome um em excesso ali, derruba mais ainda a quantidade de um outro. Então, precisa haver um equilíbrio entre esses nutrientes e o ideal é que você seja acompanhado por um profissional com relação a esse consumo. Ô, Nath, e eu já várias vezes, assim, a gente acaba viajando bastante por causa de congressos, tudo, e invariavelmente tem as compras, né? Então a gente acaba indo fazer compra, aí o pessoal vai lá, vamos na GNC lá e vamos comprar então as nossas coisinhas. E assim, não só mulheres, mas homens também chegam e compram tudo, né? Então eu vou comprar ômega 3, vitamina D, coenzima Q10, magnésio, cálcio. Então já que eu estou suplementando tudo, acho que não tem problema. Será? Nossa, Patrick, isso é tão comum. Eu recebo, às vezes, isso hoje menos, né? Porque até em rede social a gente conversa bastante sobre isso. Os pacientes, eles já chegam com uma outra visão no consultório. Mas há um tempo atrás, o pessoal chegava com a sacola, colocava a sacola na minha mesa e falava, como que eu tomo tudo isso? E isso, assim, é tão perigoso, porque quando a gente fala de vitamina, mineral, nutriente, a gente fala, é natural, né? Eu sempre vejo os pacientes dando de ombro, assim, não, é natural, não faz mal. E isso, assim, é muito complicado, tanto que, mais recente agora, a literatura vem mostrando que excesso de vitamina D pode levar à calcificação de tecidos moles. Eu vou explicar o que é isso. Então, você que
não foi por recomendação médica. Você simplesmente foi na farmácia, seja aqui no Brasil ou no exterior, falar, vitamina D é bom, então, se é bom, eu vou tomar. Sem nenhuma prescrição, sem entender quantas unidades internacionais por dia tem que consumir, simplesmente consome. Está aumentando a quantidade de pacientes com cálculo renal, calcificação de artéria, calcificação de ouvido, por um excesso de vitamina D. Então, vitamina D é bom? Sem dúvida nenhuma. Você tomar o seu sol, principalmente, ali com a recomendação do seu médico, do seu nutricionista, excelente. Isso não vai te trazer ali prejuízos, né? Claro que você tem que conversar com o seu dermatologista se você não tem nenhuma questão de câncer de pele, por exemplo, que aí realmente não é recomendado. Mas, quando a gente entra no suplemento, a gente entra numa superdose, que pode desregular muito o nosso sistema. Então, algo que a gente acha que está fazendo para benefício, a gente pode literalmente estar causando um problemão. Maravilha. Então, agora eu quero que vocês façam suas considerações finais hoje, porque a gente sabe que tem muita coisa. Se deixar aqui, a gente fica horas e horas falando sobre nutrição. Com certeza nós faremos outros falando um pouquinho mais sobre os nutrientes em específico, mas considerações finais. Nara, você primeiro. Bom, eu acho que as pacientes precisam levantar a cabeça e pensar que tem que mudar, começar do mais simples, ter atenção à sua alimentação, listar pequenas coisas que gostaria de mudar e ir fazendo uma a uma, começando pelo mais simples. Como o Patrick falou, precisa de organização, então decida um tempo da sua vida para cuidar dessa alimentação, seja compra, preparo de alimento, um tempo para atividade física. Se você não organizar a sua vida dessa forma, não vai ter ninguém, nenhum profissional que vai conseguir fazer isso por você. Então tem que partir de você e ter sempre uma ideia de que pode mais, de que vai fazer melhor, de que vai evoluir, de que vai progredir. E aos poucos tendo essa mudança, você vai sentir na pele essa emoção, né? Você vai sentir realmente essa mudança no estilo de vida, nos sintomas, na melhora da autoestima, da boa saúde, da disposição, e isso vai gerar uma série de outros benefícios relacionados a outras áreas, que às vezes as pessoas ficam, eu tenho que trabalhar, e aí eu não posso me dedicar a isso, mas cuidar da saúde vai fazer, na verdade, com que você tenha mais tempo, mais disposição para se dedicar a outras áreas da sua vida e você ser muito melhor em todas elas. E lembrar que o equilíbrio, né, como a gente falou, não é estar sempre tudo ok. Eu relaciono sempre o equilíbrio como aquele cara que anda na corda bamba, né? Uma hora você vai deslizar para um lado, outra hora para o outro, mas o importante é você sempre estar conseguindo manter ali um meio termo entre todos os aspectos da sua vida. E acho que é isso. Maravilha. Nath? Olha, Patrick, eu acho que primeira coisa que eu gostaria de dizer como consideração final, obrigada pela oportunidade, conversar com você, com a Nara, assim, profissionais me sinto privilegiada, agradeço muito o convite. Agora, um recado final para o pessoal que nos escuta. Tem algo que eu sempre falo, né, nessa década aí de atendimento, que não desista. Porque, como a Nara comentou, às vezes a gente está na corda bamba, a gente vai para um lado, vai para o outro, mas às vezes a gente cai mesmo, e de cara no chão, né? Aquelas férias que a gente passou ali, talvez comendo mais, sem atividade física. Às vezes a gente tem que pegar toda a nossa força de vontade e subir de novo nessa corda para continuar. Uma coisa que eu sempre falo, melhor do que recomeçar pior do que recomeçar 1000 vezes é desistir uma vez só. Então, pior do que recomeçar 1000 vezes é desistir uma vez só. Porque, gente, quando a gente resolve mudar o estilo de vida, não é uma coisa mágica, né? Como a gente comentou, não. Agora decidi, agora vai. A gente escuta muito essa frase, né? Agora vai. Só que às vezes a gente escorrega e cai mesmo. O importante é ficar menos tempo no chão. Levante o mais rápido possível. E quando você tomar essa decisão de mudar o estilo de vida, claro, como a Nara comentou, tente já pensar, se organizar, fomentar essa vontade de mudança. Mas se eu puder dar um conselho para você, procure profissionais para te ajudar.
né? Sem dúvida, os médicos, procure nutricionistas funcionais da sua região, porque uma coisa que às vezes você olha como impossível, o profissional, com toda a prática, com todo o carinho, com todo o amor, ele vai conseguir te mostrar um caminho. E esse caminho, às vezes, muitos pacientes falam, uau, eu imaginava que ia ser muito mais difícil. Então, se você tiver essa disponibilidade, procure um bom profissional na sua região, claro, sem dúvida nenhuma, quando a gente fala de endometriose. Primeiro profissional, o médico, mas também nutricionistas funcionais da sua região, que sem dúvida nenhuma vai conseguir te ajudar a organizar e deixar esse caminho muito mais viável para um estilo de vida mais saudável, com muita energia, disposição, vitalidade e menos dor. Maravilha, meninas. É incrível, né? Porque a gente vê, como vocês duas falaram muito da questão do equilíbrio e falaram do exemplo de uma blogueira fitness e tal. E a gente olha nas mídias sociais, a gente acha que a vida delas é perfeita, né? Então, que elas nunca brigam, que elas nunca ficam tristes, elas estão sempre alegres, felizes. Mas o que ninguém mostra nas redes sociais é que todo mundo briga, que todo mundo tem decepções, todo mundo tem frustrações, todo mundo fica triste, né? Então, é normal. Então, a questão do equilíbrio é justamente isso. São altos e baixos, né? Mas a gente vai conseguindo seguir e ir adiante. Maravilha, minhas. Não tenho como agradecer vocês, foi fantástico esse bate-papo e já está aqui um compromisso para a gente marcar outros e falar um pouquinho mais sobre essa ciência tão especial que é a nutrição que nos ajuda tanto. Muito, muito obrigado. Maravilha, Patrick. Muito obrigada pela oportunidade. Aproxima esse laço, mesmo que distante. Estou disponível para as próximas. E, igualmente, eu agradeço, tanto principalmente você, Patrick, pelo convite, a Nara, que foi uma amizade recente, né? Mas eu me sinto muito conectada, porque a gente fala a mesma língua, né? A língua da nutrição funcional, a língua da saúde, e vai ser um prazer estar com vocês aqui de novo. Muito obrigado, gente. Tenham um bom domingo para vocês aí. Tchau, Vocês tchau. também.